Amazônia. E direto de Paris, a gente mostra a maior feira de alimentos e bebidas da Europa, que conta com a presença de empresas brasileiras. Começa agora o Planeta Campo. Começamos a edição de hoje destacando uma data de extrema relevância. Ontem, 16 de outubro, foi o Dia Mundial da Alimentação, data celebrada de diferentes formas em diferentes partes do mundo. No Rio de Janeiro, por exemplo, a data foi lembrada em alguns dos cartões postais da cidade com a presença de autoridades de mais de 14 países. Cristo Redentor, Arcos da Lapa, Estácio de Sá e Castelo Fiocruz ficaram iluminados na noite desse domingo. Agências das Nações Unidas e organismos internacionais defenderam a mobilização urgente contra a insegurança alimentar, que afeta 828 milhões de pessoas no mundo e que cresceu nos últimos anos. Eles também alertaram para a importância de garantir o acesso de toda a população a uma alimentação saudável, com feiras paralelas, inclusive. O tema da campanha desse ano é não deixar ninguém para trás. Melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente e melhor qualidade de vida. O evento foi realizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, pelo Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, IICA, além de contar com diferentes parceiros. Mas será que a gente tem muito a celebrar nessa data? Quem me ajuda a responder essa pergunta está conosco ao vivo, direto do Rio de Janeiro, é a Aline Cesac, que é oficial de comunicação da FAO Brasil. Aline, boa tarde, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, a todos os ouvintes também, Sara, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, a gente que agradece. Agora a gente já começa, trazendo essa reflexão aí em forma de pergunta. A gente tem mais motivos para comemorar ou se preocupar, Aline? Então, a gente vive um cenário muito difícil, um contexto muito desafiador, onde nós temos hoje, o último relatório da FAO mostrou 828 milhões de pessoas em situação de fome no mundo, 3,1 bilhões de pessoas que não conseguem ter o acesso a uma alimentação saudável. Então, sim, esse é um dado para a gente se preocupar. E o Dia Mundial da Alimentação, como você colocou muito bem, vem nessa linha, de gerar uma conscientização global para que a gente consiga transformar os nossos sistemas agroalimentares, pensando em como resolver esse problema e esse contexto desafiador. Com a pandemia, muitas das lacunas dos nossos sistemas foram expostas, então agora é o momento da gente traçar novos rumos, pensar novas alternativas e soluções para realmente ter o que comemorar nos próximos anos, a redução da fome. Sim. Aline, esse direito humano básico, ele está inclusive expresso aí, segundo os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, Fome zero e agricultura sustentável. Onde que a gente está falhando e precisa aprimorar ainda para cumprir com esse ponto? Então, muitos fatores externos contribuíram, na verdade, para que esse número aumentasse. Então, a gente tem um contexto, assim, esse cenário do que a FAO chama de tempestade perfeita. A pandemia de Covid-19, os choques climáticos em muitos lugares do mundo, os conflitos armados acabaram, então, contribuindo para o aumento desses dados, desses números, para que os países freassem o avanço para acabar com a fome. E a gente, assim, acho que a pergunta de $1 milhão é quando isso vai mudar, A gente não tem essa resposta porque realmente depende desses fatores. Mas a vontade política é muito importante. E todos os atores têm que trabalhar juntos para que a gente consiga, então, ter um cenário mais positivo. Também uma questão importante é que, com o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o preço dos alimentos disparou. Então, o Food Price Index, o índice da FAO, que mede o preço dos alimentos em relação à cesta básica de alimentos, alcançou o seu maior índice em 32 anos. Então, em fevereiro de 2022, a gente viu esse índice bater o seu recorde. Isso também é bastante preocupante. Então, a gente precisa, para além de que desses fatores externos que a gente não tem controle, também de vontade política para fatores de proteção social, onde a gente consiga devolver a renda das pessoas que foi muito comprometida também durante a pandemia, para dar a elas condição de se alimentar de maneira digna, de maneira saudável,
para que elas consigam recuperar essa situação de segurança alimentar. Pois é, né? Você comentou sobre a pandemia, né, que agravou ainda mais esse problema. A gente já conseguiu agora, depois desse período pós-pandemia, voltar aos patamares de antes em relação à insegurança alimentar ou não? Essa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia acabou piorando todo o cenário que já vinha começando a andar de alguma forma melhor? Não, a guerra da Rússia contra a Ucrânia realmente foi bastante devastadora, né, para alguns países, principalmente por conta dessa questão do aumento dos preços, né? A Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de trigo para várias regiões do mundo, então isso com certeza contribuiu de forma significativa. O último relatório da FAO ainda não traz os dados do impacto da guerra, porque os dados contabilizados são do ano passado. Então, a gente consegue ter uma projeção, mas ainda não tem efetivamente esses dados. Mas sim, é possível dizer que isso gerou um impacto. E é muito importante o trabalho das Nações Unidas também, que o próprio secretário-geral, Antônio Guterres, vem fazendo no sentido de trabalhar com os países para que a alimentação não seja comprometida nesse tempo. Então, a gente entende que várias sanções acontecem, mas quando a gente fala de alimentação, né, o olhar tem que ser diferente. Então, a ONU vem trabalhando também nesse sentido para a gente continuar garantindo que o alimento chegue de forma justa para todas as pessoas. Certo, Aline. Para finalizar, comenta um pouquinho, né, sobre esse evento, esse marco aí que foi organizado pela FAO no Rio de Janeiro ontem, né? Por que é importante esse tipo de iniciativa e reflexão e como que vocês avaliam aí esse evento que contou com diferentes países, inclusive, participando, né? Como a gente viu aqui. Isso, nós tivemos a participação de 14 países que estão também aqui no Rio de Janeiro para participar do Fórum do Pacto de Milão. Foi um momento muito importante e apesar de a gente não ter muito o que comemorar porque os dados são ruins, a gente teve um momento muito oportuno de reunir atores de diversos setores para gerar essa conscientização de que apenas uma ação conjunta é capaz de transformar esse cenário. Então, nós tivemos setor privado, governos, tanto a Prefeitura aqui do Rio também esteve conosco, né, muito comprometida com o Dia Mundial da Alimentação. Nós tivemos também a academia, né, a sociedade civil e os próprios indivíduos, né? É um convite para que todas as pessoas façam a sua parte no seu dia a dia, mudem a maneira de consumir os seus alimentos, reduzam até a perda e o desperdício também, para que a gente possa gerar essa ação, né? Que a gente tenha a possibilidade de ter novos rumos com essa cooperação global. Então, a gente fez um evento no Rio de Janeiro, aqui no Cristo Redentor, que foi muito bonito. Acho que eu até vi que vocês passaram as imagens, foi muito legal. Por isso que eu acho que traz essa mensagem de esperança, né, de que é possível. A gente acredita, a FAO acredita que no Brasil é possível a gente mudar esse cenário. O Brasil já fez isso, tem as ferramentas e tem o conhecimento para alcançar novamente Fome Zero. Então, essa é a mensagem, né? O DMA vem nesse sentido de trazer esperança de que é possível, de que a gente não pode desanimar e que todos os atores, todas as pessoas têm um papel a cumprir para que a gente possa efetivamente transformar os sistemas alimentares. É isso aí, vamos acreditar. A Aline Cesac falando em nome da FAO Brasil. Obrigada mais uma vez pela sua participação e um bom evento aí para vocês. Eu que agradeço, estamos à disposição e um ótimo dia a todos. Para você também. E ainda nessa temática da alimentação, agora o destaque é para um evento internacional. 125 empresas da indústria de bebidas e alimentos do Brasil participam em Paris, na França, do Cial Paris 2022, considerada a principal feira do setor na Europa. A expectativa é que sejam gerados 500 milhões de reais em negócios a partir do evento, que começou no último sábado e que tem foco também na sustentabilidade. Da comitiva brasileira, o Cial recebe esse ano pequenos empresários que são sob a liderança da CNI, Confederação Nacional da Indústria, em parceria com a Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Sabe quem também está por lá? O Canal Rural. Por isso a gente traz agora as atualizações desse grande evento internacional com o jornalista Antônio Petrin, que fala com a gente direto de Paris. Olá, amigos do Planeta Campo, estamos aqui em Paris acompanhando a Cial 2022, que é a principal feira de bebidas e alimentos aqui da Europa e uma das maiores do mundo. Ao meu lado está a Paula Soares, gerente de agronegócio da Apex Brasil, que é a agência que traz boa parte das empresas brasileiras que estão com esse objetivo de conquistarem novos mercados. Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da sustentabilidade. A gente sabe que o agro é
sustentável, o agro brasileiro. Mas muitos europeus ainda não se deram conta disso. E esse talvez seja um dos objetivos dessa missão brasileira aqui em Paris, não? Perfeitamente. O agro, ele faz parte da solução, não do problema, né? Isso é o que a gente mais fala e quem é do setor sabe muito bem disso. Então, hoje a gente está aqui com cerca de 130 empresas, elas são das mais variadas. Então, tem desde cooperativas que representam o pequeno produtor, até empresas muito grandes que já exportam há muito tempo. A sustentabilidade é um pilar muito importante para você poder estar aqui na Europa. Se a gente não fosse sustentável, a gente não teria como entrar nossos produtos aqui na Europa, que é realmente um bloco muito exigente. Nós, no Brasil, temos tecnologia investida no agro, no campo, e isso a gente reflete em todos os nossos produtos e nas certificações que a gente tem, que estamos mostrando aqui durante a feira, e é o que as empresas têm visto também de tendências, que é outro motivo pelo qual elas participam desses eventos. Eles conseguem ver os concorrentes, como eles estão posicionados, e poder apostar naqueles itens que eles entendem como maior valor agregado nos seus produtos. Muito obrigado. Então, eu conversei com a Paula Soares, que é gerente de agronegócio da Apex Brasil, nessa feira que deve receber em 5 dias cerca de 310 mil pessoas. A área aqui de exposição representa 26 campos de futebol, são 280 mil metros quadrados, 7.200 expositores de 119 países e, entre eles, o Brasil. Antônio Petrin, de Paris, para o Planeta Campo. As conversões em campo de futebol, nas quais o Petrin é especialista em fazer. Muito bom. Bom evento para você aí, Petrin, e Breno Rocha também. Agora a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que pesquisadores da Embrapa buscam novas possibilidades de aplicação das geotecnologias ao modelo digital de exploração florestal na Amazônia. Nós já voltamos. Só o Canal Rural traz até você diariamente todas as notícias do agronegócio de Mato Grosso. No Mercado e Companhia, o jornalista Luiz Patroni, direto de Cuiabá, apresenta o que acontece na pecuária e na agricultura do estado. Fique ligado, de segunda a sexta, a partir do 12h30. Oferecimento Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Durante a seca, a queimada se espalha mais rápido. Pode sair do controle e ameaçar a vida de muita gente. Pode destruir propriedades, causando mortes de pessoas. Da nossa flora e da nossa fauna, além de poluir o ar. Contaminar nossos rios. E também causar acidentes graves. Por isso, precisamos agir juntos, sendo responsável com o manejo do fogo. E denunciando sempre que virmos um incêndio. Faça parte do combate às queimadas. Denuncie. Ligue 193. Ministério da Justiça e Segurança Pública. A história do nosso planeta está sendo escrita todos os dias. Só que ela está ficando quente demais. O aquecimento global é um fato. Mas também é um fato que estamos escrevendo essa história. E ela pode ser diferente. A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, apresentou um compromisso global. JBS Net Zero. Até 2040, ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS já exige desmatamento ilegal zero e monitora todos os seus fornecedores. Até quem vende para eles começou a ser monitorado também. E vai ter muito investimento em ciência para criar novas tecnologias. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Bom dia, Senar MT. Muita informação técnica direto de Mato Grosso. Luiz Patroni e os instrutores do Senar MT trazem dicas, técnicas e novidades para ajudar você, produtor e trabalhador rural. Toda quarta, 8h20 da manhã. Bom dia, Senar MT. Oferecimento Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem cá, mestre. Os materiais estão conforme a especificação? Claro. Cuidado, essa é a segunda casa mais vigiada do Brasil. Sim, tipo aquela outra lá, né? Isso, mas se trabalhar errado não tem anjo que salve. E se não tiver ART, não tem edredom pra se esconder. Aí eu já sei até em que obra a gente vai parar. O paredão. Para fiscalizar obras no campo e na cidade, a sociedade conta com seu maior aliado, o sistema Confea-CREA. Melhor que vigiar é contar com quem sabe fiscalizar.
Estamos de volta e agora a gente fala de tecnologia. Pesquisadores da Embrapa estão buscando novas possibilidades de aplicação das geotecnologias ao modelo digital de exploração florestal na Amazônia. Eles estão usando um conjunto de tecnologias para coleta, processamento e análise de informações geográficas. Como você está vendo aqui no telão, né, essa imagem em movimento, elas mostram essas imagens geradas em voos feitos por drone sobre copas de árvores de diferentes espécies. O projeto chamado de Geotecnologias aplicadas à automação florestal e espacialização dos estoques de carbono em uso nativo e modificado da terra na Amazônia Ocidental, todo esse nome, ele é executado em parceria com o Fundo JBS pela Amazônia e pretende aprimorar essas ferramentas. Agora a gente vai falar ao vivo com Marcos Vinícius Neves de Oliveira, que é pesquisador da Embrapa Acre, está com a gente direto de Rio Branco para entender um pouquinho mais sobre o andamento desse projeto. Boa tarde, Marcos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Marcos, fala pra gente, então, qual que é o objetivo e o desafio inicial também desse projeto. Ok, nós temos dois objetivos principais. O primeiro é a identificação de espécies florestais por meio de imagens capturadas por drone. E o segundo é a estimativa de estoques de volume de madeira, biomassa e mesmo carbono dessas florestas que estão sendo estudadas. O nosso grande desafio é uma agenda de campo bastante intensa, porque tanto para a identificação das espécies como para o desenvolvimento dos modelos para biomassa, nós precisamos de calibração de campo. Então, no caso das espécies, nós vamos ter que adquirir algumas dezenas de milhares de espécies, de imagens de cada espécie, para que a gente possa treinar um algoritmo para que ele, então, faça essa identificação automaticamente. E na parte de estoques, nós temos que voar também essas áreas, dessa vez não com sensor padrão RGB, como é o caso das imagens, para identificação de espécies, mas um LiDAR, que é um equipamento que permite a gente ter uma descrição do perfil vertical da floresta. Legal. Trocando isso em outra... Pode prosseguir, desculpa. O LiDAR é como se fosse um scanner, né? A laser passando em cima da floresta e que no final do processo ele entrega para mim um modelo em 3D dessa floresta, que me permite, então, fazer associações com o campo, né? E para ter essas associações, então, nós temos que visitar todas essas florestas e levantar esses dados em parcelas permanentes, né? O que é um trabalho bem pesado também, além de caro, além de caro, pesado. Ah, entendi. Então, é um trabalho que tem início, meio e fim, é mais ou menos isso. Qual que é o período que ele deve ser desenvolvido aí na sua totalidade? E o final, né? O que vocês vão fazer com todos esses dados? Eu não vi se você respondeu essa parte, desculpa. Então, nós temos aí o projeto, ele está previsto para 3 anos, e ao longo desse período, então, nós vamos visitar várias áreas de interesse e cobrir florestas, tanto com voos como com levantamentos de campo em vários estados da Amazônia. E a nossa expectativa é que, ao final desse período, a gente já tenha pelo menos algumas informações que permitam a gente, com nível de segurança alto, identificar essas espécies, né? Pelo menos as que são mais comuns ao manejo florestal e que ocupam também o dossel superior da floresta, e, ao mesmo tempo, ter modelos que sejam capazes de descrever e mapear a biomassa florestal dessas áreas. Marcos, esse trabalho ele envolve também a questão de medir, né, e de fazer a mensuração dos estoques de carbono nessas áreas, é isso? Sim. Nós fazemos isso em 2 níveis. Primeiro, a nível de solo, onde nós capturamos, coletamos gases para análise posterior e ver quais são as emissões que estão acontecendo nesse ambiente. E a segunda, como eu já estava descrevendo antes, que é por meio da associação
de informações de dados LiDAR, esse modelo de 3 dimensões que eu mencionei antes, com dados de campo. Marcos, e para finalizar, qual que é a importância de ter aí o Fundo JBS pela Amazônia como um parceiro nessa iniciativa? Para nós da pesquisa pública, é sempre muito importante ter parceria com o setor privado, né? No caso da JBS, ele está nos permitindo comprar equipamentos que seriam muito caros, né? E também patrocinar essa agenda de pesquisa, que vai ser bem intensa nos próximos 3 anos. Perfeito. Marcos de Oliveira, da Embrapa Acre, obrigada pela sua participação aqui e até mais. Obrigado a vocês pela oportunidade. Maravilha. Tchau, tchau. E como você viu aqui no Planeta Campo na semana passada, na última sexta-feira, empresários e autoridades se reuniram aqui na capital paulista para discutir as expectativas em torno da participação do Brasil na COP27, que acontece entre os dias 6 e 18 de novembro no Egito. E agora a gente acompanha os destaques desse evento, que contou com a presença do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Olha só. Com as empresas privadas cada vez mais engajadas em questões ESG e com a preservação ambiental, o ministro do Meio Ambiente destacou os investimentos feitos via setor privado, além das ações já realizadas em sua gestão. Esse é um governo muito próximo ao setor privado. 900, quase R$1 trilhão de investimento feito por vocês, pelo setor privado. Isso traz uma grande diferença na eficiência desse recurso, na aplicação desse recurso, na geração de emprego que esse recurso traz e na perpetuidade desse projeto. São investimentos que buscam, sim, o lucro, mas, ao mesmo tempo, transformar a sociedade. Aí você pode falar do marco do saneamento, entre outros. Em um evento organizado pela Anshan e ICC sobre a agenda do Brasil na COP27, Joaquim Leite também falou sobre a necessidade da renovação da frota brasileira de forma sustentável. Eu devo soltar uma portaria nos próximos dias, uma renovação de frota sustentável, porque eu acho que tenho acompanhado muito de perto 100% elétrico, hidrogênio verde, célula de combustível embarcada, etanol que se transforma em hidrogênio dentro do veículo para uma transmissão elétrica. Tem várias novas tecnologias, todas interessantes, e eu tenho acompanhado de perto isso. Mas o Brasil tem um problema de envelhecimento de frota. Dos 45 milhões de veículos leves, 26 milhões. Débora Vieitas, CEO da Anshan, ressaltou o protagonismo brasileiro frente ao mercado de carbono e a outros diversos assuntos. Na verdade, a nossa expectativa é que o Brasil siga sendo um protagonista na definição de importantes temas dessa COP27, inclusive a evolução, por exemplo, da construção de um mercado de carbono global, que todos nós sabemos será um incentivo para que as empresas sigam evoluindo nas suas práticas ambientais e sigam também mudando seus modelos de negócios para serem cada vez mais sustentáveis. Outra parte importante é que a cada realização de uma COP, na verdade, o próprio consumidor é impactado por esse esforço global de termos redução de emissões de carbono que não resultem em aumento da temperatura do planeta. Nós sabemos que o nosso limite é 1,5 graus até 2050 e chegar nessa meta será muito difícil. Nós precisamos da cooperação dos indivíduos, das empresas e dos governos. O evento foi marcado pelo lançamento do Brasil pelo Meio Ambiente, uma plataforma digital que pretende reunir cases de sucesso sobre empresas que têm forte preservação ambiental no Brasil. Justamente o objetivo foi dar visibilidade a quem está fazendo o esforço, incentivar aqueles que ainda não começaram a conhecer as práticas de outras empresas e poder se espelhar nessas práticas, né? Poder aprender com estas empresas. Eu acho que é um momento de colaboração e nós esperamos que nós sejamos, com esta plataforma, um transmissor de conhecimento para todas as empresas interessadas em evoluir na hoje chamada Agenda ESG, mas que não engloba só sustentabilidade, tem também o seu aspecto social muito importante. E o que nós vemos nessas plataformas
E também no evento de hoje, que a visão do empresariado mudou. Hoje não basta só perseguir o lucro, mas como você chega a esse lucro e o impacto que ele tem na ponta final. É isso aí, assim a gente encerra o Planeta Campo dessa segunda-feira, desejando para você de casa uma excelente semana. Até amanhã, tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola.